Meus amigos, eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Com todo respeito. Vou botar isso aqui. Mas tá bom, eu tenho respeito pelo Santinha, velho. Na moral, eu vou dizer uma coisa pra vocês, meus amigos. Eu já vi humilhações, muitas no futebol, mas hoje o que aconteceu no estádio Elado de Barros Carvalho foi 5 épico. minutos de olé, né? 5 minutos de olé. 5 minutos de olé foi. Eu acho que foi. Passou do ponto. Tem que respeitar que o Santa Cruz é o movimento social Santa Cruz Futebol Clube. Se fosse um time de futebol, tudo bem. Porque aí você ganha o jogo, é um time de futebol. Mas o Santa Cruz não é mais um time de futebol. O Santa Cruz é um movimento social. Até porque se for time de futebol, tá lascado, né? É melhor partir para outra coisa, uma ONG. E, Chapo, quem deveria ter esse respeito eram os próprios jogadores do Santa Cruz, assim, porque eles desrespeitaram a instituição. Os jogadores do Santa Cruz, eles não podem ver Paulo Sérgio pegar uma boneca na comemoração e colocar e não tem nada. E não tem nada. E não tem nada. Eles uma não podem. Que poucas vezes eu vi. Eles não podem. Não, mas os caras num cansaço da porra. Até chegar lá. Irmão, não pode, pô, não pode. Assim, eles não podem escutar 5 minutos de olé e ninguém ser não capaz de fazer uma falta. Pô. Meu irmão, não saiu um expulso, faça falta. O Náutico terminou a jogada, pô, o Náutico finalizou no gol depois de 5 minutos de olé. Então, assim, os jogadores do Santa Cruz, eles precisavam ter mais respeito pelo movimento social. Assim, o nosso movimento contracultural precisaria ser mais respeitado. Eu fiquei triste naquele momento. Uma reação eu do povo, gostaria né? de estar com... Uma reação do povo. Deveria. O povo assistiu muito... Eu queria me solidarizar com uma pessoa, velho. Uma pessoa. Eu vou colocar o tweet dele aqui, porque, na moral, velho, assim, ele é um guerreiro do Twitter. Ele tenta, de toda forma, elevar o Santa Cruz quando nada mais consegue salvar. Aqui está ele. O grande Noronha 1914. Ele, combalido, cansou. Aspas para ele. Paulo Sérgio é o pai do Santa Cruz mesmo. Vai tomar naquele canto, bando de fila da puta, vagabundo do caralho. É isso, velho. Tem uma hora que cansa, velho. Tem uma hora que cansa. Os caras não conseguem mais sustentar o personagem do movimento cultural, do Náutico, que é o time do racista, do sei lá o quê, da elite, tudo. E a realidade bate na porta, velho. A realidade é isso aqui, pô. Agora, meu irmão, isso, velho. Tava levando pra escola já, Renato. Tava levando pra escola, dava banho, não sei o que lá. E Noronha descobriu que era o pai só agora, velho. Danos. Mas sabe o que é isso aí, João? É porque tricolor se preocupa demais. Aí eu vou dar uma dica pros amigos tricolores. Se preocupa demais com o Náutico. O que eu mais vi desde o início do ano foi tricolor dizendo: Hélio dos Anjos manda no Náutico, que isso é coisa de time amador. Não tem camisa do Náutico. Não vejo uma camisa do Náutico na rua. Não vejo uma camisa do Náutico. Como é que o Náutico... Clássico com o Náutico não é clássico. Libera Patrick Alain pro Santa Cruz. Patrick Alain é muito mais jogador que qualquer meia do Náutico. Cadê Patrick Alain nesses 2 jogos? A turma se preocupa demais com... não, olha, hoje eu já vi. Esse time do Náutico não aguenta a Série B, não. Hélio dos Anjos cai com 10 rodadas. Meu amigo, vai te preocupar com a tua Série C, pô. Tu não tá vendo a merda que teu time tá, não. Não tem nada que se salve nesse time do Santa Cruz, pô. E tu tá preocupado que o Náutico vai fazer na Série B. Aí o problema muito da fase da Cruz é culpa da torcida. Os torcedores ficam putos, mas é culpa da torcida. Os caras ficam preocupados que não, se o Náutico vai estar bem ou não na Série B. Isso é um problema nosso, pô. O de vocês é a Série C, que é muito mais preocupante. A sorte é que só cai 2. Aí Patrick... não, porque Patrick Alain... Olha Patrick Alain. Cadê Patrick Alain hoje? Patrick Alain a gente já conhece, pô, é isso aí. Eu vi até um tweetado da boa dizendo que Patrick Alain era lei do ex às avessas. Quando foi contra o Náutico, ele sumiu em campo. É isso, pô. Por isso que ele não ficou no Náutico e não vai jogar a Série B pelo Náutico. Não tinha condição, né? Agora no Santa vai ser útil. Na Série C vai ser útil. Espero que ele ajude o Santa. Mas não vem querer ditar o que o Náutico deveria fazer ou não. Se vocês ainda estão distantes ainda do que é a realidade do futebol.
Completamente desorientado Santa Cruz tá, pô. Completamente desorientado. E vivendo no mundo do lúdico, assim. Do lúdico. Vamos dançar, vamos... com o espetinho do povão, é o morro desceu, é não sei o que lá. Aí vai para dentro dos 4 linhas e é peia pro esporte, pro Náutico, de todo mundo, pô. Tem que se orientar. Hoje foi humilhação. Foram 3 jogos, 7 gols, com 2 pênaltis perdidos pelo Náutico ainda. Irmão, não foi humilhação só hoje, não. Pô. Pega os 3 jogos aí. O Náutico não levou nenhum gol nos 3 jogos, pô. Nenhum gol. E fez 7 gols agora, nos 3 jogos. E o cara que diz que é o pai do time... Meu irmão, Paulo Sérgio poderia ter saído desses 3 jogos com 5 gols. Se faz 2 pênaltis. É muita coisa, pô. Assim, foi muito humilhante. Foi... Eu acho que o Santa Cruz, a torcida do Santa Cruz se pôs nessa posição também. Né? Se jogou nessa posição de... Podia ter evitado. Trouxe uma carga para si mesma que não precisava. Meu irmão, o histórico recente é muito ruim, pô. É igual quando o Náutico ia jogar na Ilha. A gente ia jogar na Ilha, quando eu tava naquele jejum grande, ficava calado, pô. 10 anos sem ganhar. A torcida do Santa, 7 anos tomando paulada e com conversa ainda, conversando. Não, porque o Náutico, não sei o que lá. Peraí, pô. Meu Deus, é muita humilhação. A turma pensa que eu sou besta, tá ligado? Debreia, pô. Debreia. Você tem que saber onde você tá chegando e a situação que você tá chegando, pô. Eu já tô chegando atrasado. Aí a turma acha que eu vou chegar aqui mandando o Renato botar uma camisa. Obrigado. Renato tá preparado aí, com seus capanga, que eu não sei o que foi que ele fechou o acordo aí, né? Com esses outros 3. Um aí acordão. E dando uma de brabinho. Renato, bota a camisa, Renato. Aí ele vai me comer de coco aí. Tu é doido, é? Olha a cara do homem, porra. Ele tá com a cara de brabo aí. Hoje não é dia de botar essa banca, não. Meus amigos, Atos, no alto. Veja, em momento nenhum, em todos os confrontos do Náutico com o Santos esse ano, o Náutico esteve perto de perder o jogo, pô. Perto de empatar o jogo, na verdade. Sempre quem assiste, os melhores momentos, a gente vai passar os melhores momentos daqui a pouco, e vai ver que um jogo que o torcedor do Náutico tá assim, preocupou, caiu o rendimento, jogamos mal, e o Náutico foi avassalador, pô. O Náutico teve muito em cima do Santa Cruz, enquanto o Santa teve 2, 3 chances de gol ali numa bola parada e tal. Mesmo num jogo onde o torcedor do Náutico saiu do campo hoje insatisfeito. Tem um que para sorteio hoje, Renato? Oi? Tem um que para sorteio hoje? Então, a gente tá abrindo a live agora e não sei o que tem para sorteio. Mas a gente sempre faz alguma coisa boa de sorteio. Deixa eu ver aqui. Tem que ser uma classificação boa, viu? Meu amigo, depois de uma classificação como essa, uma vitória, uma final chegando, para não zicar, viu? O dízimo tem que vir forte hoje para poder não zicar, viu? Vamos fazer o seguinte, vai ter sorteio. Não sei o que ainda, mas vai ser prêmio bom, tá? Vai ser prêmio bom. A partir de R$5 no Superchat ou no Live Pix, você já está concorrendo. No final da live, a gente vai trazer aqui para todo mundo, tá? E durante a live eu vou dizer o que é que a gente vai sortear. Alô, André Tude, da Timbu Shop. Eu vou mandar mensagem para ele aqui para saber o que é que ele vai querer passar de prêmio para ser sorteado aqui, tá? Gente, Atos, no alto da sua sabedoria, Atos. O que é o Santa Cruz? Calma, com o movimento social. Respeito pelo movimento social. Cara, eu assim, sendo muito sincero, tá? Sem falsa modéstia, sem brincadeira nenhuma, sem nada mesmo assim. O Santa Cruz... O Atos do 45. Não, mas é ele mesmo. O Santa Cruz é uma instituição que está tentando se reerguer, tá? Para mim, um dos maiores times do Nordeste. Eu sempre achei Sport, Náutico, Santa Cruz à frente, por exemplo, de Ceará e Fortaleza. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E eu mantenho essa minha opinião. Óbvio que durante o duelo, a gente tem as brincadeiras, tem a questão da invencibilidade. Veja só, eu vou citar a invencibilidade do Náutico em respeito ao próprio Santa Cruz, tá? O Náutico tá
há 6 anos, está indo para o 7º ano sem perder do Santa Cruz. O Náutico, ele venceu os últimos 3 jogos eliminatórios com o Santa Cruz, 2021, 2022 e agora. O Náutico nos aflitos não perde há 10 anos do Santa Cruz. O Náutico, nas últimas 3 finais que teve contra o Santa Cruz, ganhou as 3. O retrospecto, assim, é impressionante. Agora são 11 jogos. Desses 11 jogos foram 7 vitórias e 4 empates. Os últimos 5 jogos foram 5 vitórias, tá? Arena, Aflitos, Arruda, onde vai? Dito isso, uma grande instituição que agora que passou, veja só, o duelo passou, gente. Passou. É passado, tá? A partir de agora, respeito o Santa Cruz, que faça uma boa Série C, que eu vou acompanhar só os resultados. Meus amigos, Chapo, vamos colocar aqui os melhores momentos do jogo. Eu quero, desde já, fazer um agradecimento público aqui a Rodrigo Raposo, Alan Dias, os amigos do Cast FC, que estão cedendo amigavelmente as imagens, os melhores momentos da partida. A gente pode, inclusive, ouvir a narração do nosso querido Alan Pereira, que trouxe, né, todos os detalhes, a emoção desse jogo. E vamos não é assim não, viu? Não é assim não. Tem um preço. Tem um preço. Se inscrevam lá no... Assim, a maioria aqui já deve ser inscrita. Dificilmente lá, né? Vai ter alguém que não é inscrito, né? Mas se você não for, vá lá. Se você não for, dê um like no vídeo dos caras também, que aí ajuda a impulsionar o vídeo também. Meu amigo, é isso. 7-0, não foi? O duelo Náutico e Santa Cruz esse ano. Ah, sim, com 2 pênaltis perdidos, né? Teve uma cena Ele perderam, não. O Guruciaga pegou, pô. Não faz nada. Quando não vai elogiar nada do cara. É impressionante. Quando começar o segundo tempo, Chapo. Pênalti, né, Chapo? Rock que o diga. Quer que tu vai falar aí, João? Não, quando foi começar o segundo tempo, teve uma cena que, assim, me deu dó e vontade de rir ao mesmo tempo. Paulo Sérgio foi se posicionar, né? E aí Patrick Alan, ele tava no lado do campo. E aí Paulo Sérgio, amigavelmente, foi apertar a mão de Patrick Alan. E recebeu um tapa na mão. Patrick Alan não quis falar com o Paulo Sérgio. Depois Paulo Sérgio tentou dar um abraço e Patrick Alan empurrou Paulo Sérgio, não aceitou. E eu não entendi o porquê. Depois do gol também, pô. No gol ele passou. No gol ele passou e fez um símbolo assim, pô. Ele ainda tirou o na hora do gol, pô. Não, o foda é João dizer que não sabe o porquê. Vê só. Eu não entendi o porquê, não. Eu vou te explicar o porquê, João. Vê só, 7 coco, comemoração fazendo assim, arrumaram. E isso aqui foi para Patrick Alan? Isso aqui foi para Patrick Alan? Meu irmão, veja só, eu acompanho futebol. Peraí, João tocou num ponto. Peraí, João tocou num ponto agora, peraí. Foi 4-0. Foi assim, quando fez o gol. Foi muita coisa. É muita coisa junta, pô. É muita lapada, pô. Ninguém. Olha, um bebê, eu acho que alguém já arrumou. Eu tô tentando puxar pela memória, mas eu acho que já vi jogador. Eu não lembro. Um bebê levou amarelo por causa do bebê. Já teve. É amarelo. Com mamadeira, nunca teve. Deu amarelo. Por quê, meu irmão? Deu um amarelo, porque ele podia ter uma arma. Podia ser uma arma, pô. Podia ser uma arma. Meu irmão, como é que o cara entra com objeto dentro do campo, porra? Uma mamadeirazinha, pô. Vocês não estão dando destaque. Tu já viu o lance? Vê nos melhores momentos. O Anderson fica olhando e pensando assim, meu irmão, velho, por que vocês estão fazendo isso? A cara de Anderson é sensacional, pô. Onde é que esse cara arrumou uma boneca? Eu acho que teve jogadores do Náutico que foi ele que pediu, velho. Estrangido com a situação. Porque ninguém esperava. Pô. Não, olha a cara dos jogadores do Náutico. É bom. A cara dos jogadores do Náutico, realmente, alguns estão meio assim. Caralho, velho, é uma boneca, porra. O Anderson tá rindo sincero, tá ligado? Tá... O Anderson tá matando aquela assim, tipo, esse fila da mãe pegou isso como? O Anderson tá um pouco apreensivo, tá ligado? Ele tá assim, meu irmão, isso dá vermelho, isso dá o quê, hein? Só um parênteses, né? A gente assiste nervoso o jogo, mas o volume de jogo do Náutico é muito maior que o do Santa. Se não fosse o Guruciaga dando uma adrenalina... O Náutico que deu a chance pro Santa. Porque Glauber, o Santa até tem algumas oportunidades de se aproximar da área do Náutico com a bola, mas ele não consegue nem criar jogada, pô. Não é que peca na finalização, ele nem cria uma jogada. Não, peraí. Calma. Essa jogada ensaiada aí mereceu, viu? Foi perfeito. Vê do começo. Esse primeiro lance é um lance de gol, isso aí, ó.
Por pouco não é gol. E Aí teve o outro Santa- lance assim de Dodô também. Teve outro lance bloqueado Aí de o Dodô. Santa que- tem uma. Essa bola aí era pra ser uma bola tranquila, né? Exatamente. Aí E agora. acabou outra. sendo. A jogada de era perdido pro Vinícius. Não, e essa Chance foi de defesa gol do goleiro, também. viu? O goleiro estica a perna, pô. Foi muito bem o goleiro aí. Essa aí não foi tanto, não, mas é uma bola perigosa. Essa é gol. Essa é Esse gol, aí, na verdade, velho. né? Isso é gol. Eu não acho que é uma outra, defesaça, não. Essa Mas de Dodô aí, isso é Ó, ser e gol, essa ia ser tá? gol, viu? Essa ia ser gol. É porque desviou, né? Essa aí é Guruciaga de novo, né? E o Náutico Ainda bem que tava treinando, impedido. e o Náutico Mas é impedido, fazendo pô. a linha do impedimento, né? Mas É, a Guruciaga saiu errado, né? Bom lembrar. É porque assim, pausa aí, Chapa, pausa aí. A gente teme muito. Se não dá A gente- pênalti, é gol aí também, viu? Então, veja, a gente teme muito essas jogadas de linha de impedimento, só que o Náutico treina muito isso. É se acostumar. É se acostumar. Mas a gente vai chegar num ponto ainda. E quando Beleza, tem não. VAR, é melhor ainda, né? Agora, a olha, gente vai ter um tópico para falar sobre algumas vulnerabilidades defensivas, né? Umas preocupações que aconteceram no primeiro tempo ainda. Mas vamos continuar com os melhores momentos e aí o lance do pênalti. Olha, a gente vai falar muito sobre isso, mas pelo personagem do jogo ter sido o Paulo Sérgio e com todos os méritos, mas o que tá jogando esse Vinícius, hein? Ah, meu filho. Não, isso aqui- Com ele isso meu aqui velho, foi um porque absurdo, Foi um monstro. Não, isso aqui foi um atropelo. E detalhe, ele não aposentou é, Eurico, pô. apesar desse lance aí lembrar, mas não é, esqueçam o Vinícius de 2021, ele não existe mais. Esse Vinícius agora é outro, pô. Olha a comemoração, É um cara que é olha a dono do comemoração, jogo. peraí. Olha a comemoração, peraí. Ele pedindo, né? Ele já pedindo ali. Ele já vai direto, pô. Olha lá, olha o Enderson olhando. Muito. Olha o Olha o Enderson assim. É não, velho. Olha o Enderson assim. É não, velho. É não. Olha aqui. Ele olhou assim. É uma boneca, é? Olha, velho. Ele assim. Oxi. Ele chega, Oxi. parou e travou assim. Ó, Não é uma Dodô, ó, boneca, Dodô. não, é um boneco. É um Ó, boneco. Dodô, pô. Ó, Dodô, assim. Meu irmão, arrumaram. Que isso, porra? A mamadeira, pra mim, aí é o pior, pô. Arrumaram a mamadeira, porra. E não chega ninguém, velho. E não Não chega foi um ninguém. jogador do pra dar um Santa, tá empurrão. ligado? Veja Aí, só. ó. Aí foi o Santa no jogo. Foi 5 minutos. primeiro- Eu acho que esse foi o lance de maior perigo. Veja Esse só, lance Esses foram os anterior dois aí. lances do Santa. A gente diz que Paulo Sérgio é o psicopata do gol, porque isso daí é coisa de psicopata, tá? Porque, vê só, quando ele foi arrumar esse boneco aí, só precisava do boneco, pô. Ele ter feito a questão da mamadeira é coisa de psicopata, porra. É mesmo. Ele, não, Na bota verdade, dentro a se mamadeira também. Se ele só faz aqui, ó, já tava suficiente, pô. Tá ligado? Se ele só dá uma ninada, a turma já ia zoar. Ele falou, eu quero mais. Eu quero uma boneca. Podia ser, ele poderia fazer com uma garrafa de Gatorade, pô. Uma garrafa de Gatorade. Mas ele Você mandou vai achar comprar, uma pô. madeira. Ele mandou comprar. Isso aí foi comprado. Chegou pela Shopee, pô. Nos aflitos. Foi um crime vocês estão- premeditado. Vocês estão falando isso de psicopata e tal, por essa comemoração. E tudo bem, realmente. Agora, vocês estão ligados que Paulo Sérgio fez isso no primeiro gol do primeiro jogo fora de casa numa semifinal, né? Porque é muito pior. Pô, eu tava imaginando hoje, assim, cara, foi o primeiro gol, é 1-0 numa semifinal, não tem nada decidido. Como é que você faz o sinal e dá de ninar seu filho no primeiro gol do primeiro jogo de uma semifinal em 2 jogos? Assim, é a certeza absoluta que não tem chance de perder. E realmente, pode jogar 20 vezes contra o Santa Cruz aí que não perde nenhuma. Aí, ó, o Santa teve as 2 chances dele no jogo, 5 minutos ali. Foi E agora os primeiros voltou. 5 minutos. E agora voltou só Náutico. Tem o pênalti agora também, né? Gente, esse pênalti foi muito mandrake, viu? Esse Eu pênalti achei aí é esquisito, ridículo. viu? Eu acho que foi. Eu acho que Eu foi. achei Não tem nada, pô. Não, veja. Esse pênalti aí é o seguinte: é o famoso, como o Cláudio costuma falar. É um pênalti tão merda, mas foi pênalti, porra. E esse É. foi. Ó, esse de Vinícius foi. Eu vi o pessoal, algumas pessoas dizendo que não houve toque, mas o toque foi no Teve joelho. uma triscadinha no joelho, não foi, Não foi uma Cláudio? triscada, não, É, foi Agora, no joelho. agora o que vem aí é um absurdo, viu? O que vem aí, isso aí, ó. Isso aí, ó, é um absurdo. Pô. Isso é finalização 99, pô. Isso no Isso é videogame. Van É Basten, pô. finalização 99. Isso é Van Basten, pô. Desculpa, Poveda nunca fez um desse na vida. Mas não, isso é- faz desse aí. E é de esquerda, é de direita, é de
de pica, é de tudo. Veja só, no treinamento, se você pegar Carlão, a turma tá falando muito em Carlão, né? O jogador do Noroeste. Se Carlão ficar no treinamento tentando fazer essa finalização, ele não vai acertar uma. Só furar um pouquinho a ordem das mensagens, mas essa aqui foi muito boa. Eu fiquei com medo de Paulo Sérgio fazer outro gol, pegar o boneco e trocar a fralda. Cadê o gol de Van Basten, aquele golaço? Acho que é esse gol aqui na final da Euro. Caralho, eu fiquei imaginando a cena, cara. É esse, né? É esse aí, ó. Um clássico gol de Van Basten. Acho que o de Paulo Sérgio foi mais difícil. O de Paulo Sérgio é promessa, praticamente mais bonito. Esse é um dos gols mais no escuro, né? Esse Foi no escuro. detalhe. A iluminação dos aflitos não é das melhores. Não dava nem pra ver a bola. Ele foi no cheiro da bola. Ele foi sentindo pelo cheiro. Em relação a esse pênalti de Vinícius, vê só. Eu tava comentando o jogo lá no 45 e eu disse que achei que não tinha sido pênalti. Aí Celso veio dizer que para ele foi pênalti por causa da carga no joelho. Eu não tinha observado carga no joelho. Eu até falei, Celso, então eu vou ver depois, porque eu não tinha observado. Eu fiquei só olhando o pé do jogador. Na hora da transmissão, eu fiquei só focando na questão do pé. Eu não vi que teve essa carga do joelho que Cláudio tá falando agora, não. Celso também já tinha visto isso, Cláudio. Eu acho até, inclusive, a transmissão da Globo não focou nesse... Ficou procurando o toque embaixo, mas foi no joelho. Ficou foi no joelho. No pé, eu fiquei no pé o tempo todo. Foi no joelho. Tem um choque no joelho, que aí é pênalti. Aí não tem muito o que fazer, não. Eu de início também achei que não tinha sido pênalti, mas depois que eu me atentei esse toque. Então os três foi um pênalti, então. Porque o de Arnaldo eu achei que pênalti também. Foi um pênalti merda, mas foi um pênalti. O do Santa foi pênalti. É um pênalti, cara. O jogador do Santa ali. Mas onde é a carga? Onde é a carga no jogador do Santa? Ele cai por cima da batata da perna do jogador do Santa, pô. Cara, o lance é falta de oxigenação no cérebro para Arnaldo fazer um pênalti desses, pô. Porque você não pode se colocar em situação de risco onde não existe perigo de gol. Porque, por exemplo, a turma estava comparando, dizendo que tinha sido o famoso pênalti merda igual ao do Santa. Só que o do Santa, Vinícius ia sair dentro do gol, pô. Então existia um risco iminente ali. Dá para entender um pouco. O lance de Arnaldo não tinha nenhum risco de gol. Nenhum. A chance de gol de Vinícius era muito grande, pô. Muito grande, exatamente. Já do lance de Arnaldo não tinha nenhum risco de gol. Isso é o que dá mais raiva. O faro de gol de Paulo Sérgio tá um absurdo, viu? Puta que pariu, meu irmão. Tá descontrolado. Meu irmão. Só de pênalti que tá um pouquinho complicado, né? Mas fora isso. É porque Paulo Sérgio, ele não tá fazendo esses pênaltis porque ele é o inverso de Léo Gamalho. Léo Gamalho não ficou conhecido como o artilheiro dos gols inúteis. Paulo Sérgio é o inverso, pô. O negócio de Paulo Sérgio é fazer gol que tira o zero do placar, que tira o desempate, que garante a vitória. Quando não precisa, meu amigo, deixa o Paulo Sérgio perder os golzinhos aí, os pênaltis aí. Foi o que eu disse, ele tá perdoado por hoje, mas só hoje, viu? Pelo amor de Deus, não pode perder esse perdoado por hoje, tá perdoado pelo jogo passado. Quando tiver 3-0 em cima do Sport, ele perder um pênalti, a gente vai perdoar ele também. É nessas horas que João fica pra morrer. Diga isso não, pô. No Zique, não. Olha aí. Calma, vai dar tudo certo. Bota de novo aí o gol de Paulo Sérgio, Chapo. Coloca de novo esse gol aí, velho. Minha gente. Que golaço, velho. Que golaço de Paulo Sérgio, viu? Bonito de ver, sabe? Foi mais bonito, esse ou o do primeiro jogo? Esse, eu achei esse. A bola ela veio mais difícil para ele pegar. A bola veio mais difícil para ele pegar. Igor Fernandes ainda fez o pivôzinho. Não era Rock Kennedy, né? E não era Rock Kennedy, porque Rock Kennedy não feiou. Ele estava mal posicionado, né? Hoje não vai ter tricolor dizendo que Rock Kennedy ajudou. Esse pênalti também foi um azar. Ele mudou o jeito que bate o pênalti. Ele tirou o goleiro e... Os dois gols são muito bonitos, mas a turma valoriza mais esse de hoje do que o do primeiro jogo. Porque o do primeiro jogo vai ter gente que vai achar que foi sorte, e aí não tem sorte não, tá ligado? Meu irmão, que gol do cara, meu irmão. Não, peraí. E outra coisa. Quero falar com o Paulo Sérgio e para toda a assessoria de comunicação do Náutico também.
É isso aí que tem que fazer quando faz um gol desse lado, tá? É isso aí, ó. Olha a imagem da comemoração. Aqui, ó. Presta atenção, isso aqui tudo faz parte do jogo. Peraí. Tudo faz parte da venda do produto, né? Ó. Peraí, agora, vê. Olha o gol. E olha a torcida explodindo ali, ó. E ele indo lá, ó. Fazendo arminha, ó. É isso aí, ó. Esse take que vende o estádio dos aflitos. Quando o cara faz o gol, ele vai comemorar ali embaixo, ninguém tá vendo criando um nenhum. fenômeno. Tá se criando um fenômeno muito legal, assim, que Paulo Sérgio faz o gol e assim, a torcida imediatamente começa a fazer a arminha também. Eu gosto dessas coisas. Essa sinergia aí eu gosto. É o capitão, tem que respeitar o capitão. Tá preso, mas não tá morto, não. Pariu. Do nada. Do nada, porra. Senhores, vamos Do nada. vamos sair agora da... Entrou pro dos programa melhores ali, ó. Deixa eu tirar aqui, Breno. O looping agora. Agora que eu me liguei, velho. Agora que eu fui pegar. Lucas André. Boa noite, Vinícius está muito acima, ainda bem. IPS matador como sempre. Mas uma pergunta para vocês. Para mim, Samuel e o Enderson não dá. Senti uma mudança no primeiro jogo e hoje com o Auremi e Luiz Felipe o time ficou melhor, ele disse. Não, Vamos mas debater. Não, existe uma diferença grande entre Samuel e ele falou de Wendson ou de Wanderson? Acho que ele falou o Enderson. O Wendson tá mal mesmo, pô. Acho que Samuel se salvou no jogo hoje. Eu gostei de Samuel. Assim, no primeiro tempo, Samuel sofreu um pouquinho depois que tomou o amarelo. Aí eu acho que Hélio, no intervalo, chegou para Samuel e disse: olha, Samuel, você não pode ser expulso mesmo, não. Então, é normal ter um pouco mais de cautela. Mas se você não fizer o que é necessário, também não vai adiantar nada. Prejudica o Náutico sendo expulso e prejudica o Náutico você não fazendo a pressão da maneira adequada que precisa fazer. E ele deu esse ajuste. O Náutico deu um ajuste muito grande. Para mim, o segredo do jogo, Renato, a gente vai elaborar mais. Mas para mim, o segredo do jogo foi o primeiro tempo, a marcação-pressão do Náutico não estava encaixada. O Santa Cruz teve muita capacidade de passar por essa marcação-pressão e no segundo tempo ele ajustou. É importante. Vamos lá. A gente vai falar sobre isso em instantes. Paulo mandou aqui, ó. Alegre, mas vamos pôr os pés no chão. Hoje o Vinícius carregou o nosso Náutico. Espetacular a atuação. Adonis, amigos, acendeu o alerta vermelho para a zaga. O Wanderson e Gaston comprometeram muito. O Náutico tem que escolher um zagueiro titular e um goleiro reserva melhor, ao invés de um atacante. Luciano Brito, nosso querido Luciano, mandou cinquentão. Atos, tenho gostado da evolução do Yuri na esquerda. Sabe se contrataremos uma sombra para ele ou o Luiz Paulo estará apto para a Série B? Eu acho que o Luiz Paulo não joga, não. Não fica no Náutico, não. Eu também acho que não joga, não. Pois é. Stanley, eu fiquei com medo de Paulo Sérgio fazer outro gol, pegar o boneco e trocar a fralda. Caio Salles, outro dia um bicho mandou aqui uma definição perfeita. O Santinha é um time em situação de rua. É foda mesmo. A começar por não ter estádio. Cacaroto, Renato, tô vendo que você não tá treinando o ombro. Se quiser ajuda, eu passo seu treino de ombro. Mas, meu amigo, eu tenho um grande problema. Eu queria treinar mais ombro, mas meus 2 ombros são lesionados. E aí eu tenho que ir com uma cautela. Tenho 2 lesões slap. A juventude foi animada, né, Renato? Foi bastante animada. Aí o ombro não aguentou, não. Eu tenho que entrar na onda, porque não adianta, velho. Bruno Vilaça. Psicopata do gol. Imagina se fizer gol no Popote. Qual será a comemoração? Agora o Muriel fez muita falta, viu? Comenta aí. O Bruno Vilaça que mandou 100zinho no Live Pix aqui. Muito obrigado pela participação. Bem, vamos chegar agora nos temas aqui do programa com a análise do jogo. Só que antes, temos um recado da Timbu Shop. Fala, galera do TimbuCast. Domingo tem jogo aqui do Náutico e Santa Cruz nos Aflitos. E você não pode deixar de passar aqui em nossa loja e conferir todas as novidades. Temos camisas a partir de R$ 99,90 na nossa linha casual. Temos camisa Dry Fit a partir de R$ 189,90. Temos nossa linha nova de regatas por R$ 159,90, tanto listrada quanto a branca. Também temos essa novidade que é a necessaire e o porta-chuteira. E para saber mais sobre os nossos produtos, fala conosco lá no WhatsApp ou segue a gente no Instagram, @TimbuShopOficial. Não deixa de passar aqui na nossa loja, hein? Abraço de Gabriel da Timbu Shop Sede. Abraço do Gabriel da Timbu Shop Sede. Isso é bom demais, velho. Isso é muito bom, porra. Um abraço aí para Gabriel.
Timbu Shop tem no Pátio Olinda, no Shopping Recife em Boa Viagem e também na sede do Náutico, nos Aflitos, tá? E é na Timbu Shop que vem os 3 vouchers que vamos sortear no final da live de hoje, tá legal? Gente, eu acho que no primeiro tempo, né, quem estava nos Aflitos e quem assistiu a transmissão, percebeu que tiveram momentos mais tensos, né? Eu vou trazer a minha percepção e eu quero que Atos comece o comentário, porque tiveram alguns instantes onde o Náutico ele abusava da marcação-pressão que a gente já conhece, mas deixava muito jogador do Santa Livre, o pessoal chegava forte. E qual é o medo? Qual é o medo? O que é que passa pela cabeça do torcedor do Náutico? Primeiro, evidentemente, era sofrer um gol, quando o jogo estava 0-0, e aí iria zerar a nossa vantagem. O jogo ia ficar mais aberto, iria ficar um cenário de uma margem de risco maior para a gente. Mas, para além disso, as pessoas pensam, quando a gente pegar uma equipe mais qualificada, esse momento vai ser o Sport, que tenha jogadores que possam fazer uma definição melhor na frente, como é que vai funcionar essa marcação-pressão? Porque, em vários momentos, teve pânico, teve Gaston saindo mal, apesar do treinamento da linha de impedimento, teve Wanderson um pouco mais lento na hora de recompor, Igor Fernandes tendo que cobrir também o espaço dele. O que é que aconteceu, Atos? Renato, primeiro deixa eu só comentar aqui que o Maurílio Alves, ele falou aqui que, Atos, falei 6 clássicos seguidos no total, 4 vitórias contra o Santa e 2 contra o Sport. Realmente eu pensei que era só contra o Santa. Contra o Santa são 5 vitórias seguidas, mas clássico no geral foi o que ele tinha citado aí. E só Renato, uma coisa, o Dário mandou aqui, ó. Eu não vi jogos do Sport, mas me preocupa o pior time da história do Santa. Quase marcar com falhas da defesa. Um time melhor como o Sport vai machucar mais. Eu acho que essa é a grande preocupação nesse momento, mas diga aí. Mas eu acho que a gente tá... A gente que eu digo assim, as pessoas que comentam futebol, às vezes nada de comentar sobre duelos entre Náutico e Santa, veja, um duelo que foi 7-0, tá? Gosta muito de tentar fazer recorte perfeito do Santa Cruz. Se o Santa Cruz conseguisse fazer isso aqui, aí o jogo ia mudar. E o Náutico Santa... também, né, Atos? Querer que o Náutico seja perfeito em 180 minutos, não tem nenhuma chance do adversário. Aí também é muito difícil. Eu acho que tá sendo um exercício assim. A mesma coisa aconteceu naquele jogo contra o Sport, quando o Náutico estava ganhando de 1-0 e o Sport teve a única chance. Mas se tivesse saído aquele gol... Gente, se tivesse saído aquele gol, o Náutico poderia ter continuado amassando o adversário e conseguido o 2-1, 3-1, 4-1. A mesma coisa no Santa. Se o Santa faz o gol de pênalti, 1-1, o Náutico ainda estaria na vantagem. Então, se o Santa Cruz faz 1-0, a gente ia ver um Náutico que poderia entrar no nervosismo, poderia, mas também poderia começar a ser mais assertivo no ataque e conseguir o empate e depois a virada. Então, ficar pegando recortes e entender que, a partir daquele recorte, que você transforma em situações perfeitas para o Santa ou para o adversário, a partir dali, tudo ia dar certo para o adversário, eu acho que ia entrar muito um pouco na fantasia. Vamos lá. Esse jogo, Renato, foi um jogo, eu acho que vai ser um deleite para João depois assistir esse jogo com mais calma e tentar buscar chaves dessa partida, porque para mim foi um jogo, principalmente no primeiro tempo, onde a parte tática prevaleceu. Foi tipo um xadrezinho ali. O Náutico veio para fazer essa marcação-pressão, que já é comum do Náutico, então o Náutico veio para poder pressionar a saída de bola do Santa Cruz, só que qual foi, pelo menos para mim, acabou sendo surpresa. O Santa Cruz se saiu muito bem dessa marcação-pressão. Por duas vias. E soube até dosar essas duas situações. Ora, tocando a bola muito bem na saída de jogo, tá? Conseguindo superar a primeira linha de marcação do Náutico. E às vezes que estava um pouco mais pressionado, o Santa Cruz conseguiu quebrar essa bola mais à frente, na linha do meio-campo, ou até dentro da defesa do Náutico, e estava conseguindo dominar essa bola bem. Às vezes com Patrick Alain, às vezes com Quirino. Então, no conjunto total, o Santa Cruz se saiu muito bem da saída da marcação-pressão que o Náutico estava exercendo durante o primeiro tempo inteiro. A gente vai ter que analisar com mais calma, e João vai fazer isso, porque às vezes ali você assistindo o jogo, você não consegue observar aonde é que estava a falha, porque que tinha uma falha do Náutico ali, tinha. Essa falha tinha.
essa falha vai ser corrigida para o segundo tempo, tá? Eu não consigo dizer aqui com exatidão se era Samuel e o Anderson. Pode também ser que tenha a questão das laterais, porque as laterais vão virar peças fundamentais para essa marcação ser efetiva no segundo tempo. Quase todas as vezes que o Náutico ele pressionou o Santa Cruz para o Santa Cruz tentar uma jogada que quem ficava com essa bola dominada eram os laterais. Tanto o Yuri Silva quanto o Arnaldo, depois Reginaldo. Então, para mim, esse foi o desenho do primeiro tempo, tá? Só que o Santa Cruz, conseguindo sair dessa marcação da ação do Náutico, ele conseguia fazer a transição. Para mim, explorou muito o Wanderson. Muito. Se você olhar quase toda jogada em transição do Santa Cruz, os atacantes emparelhavam em cima do Wanderson, quase que encavalando em cima do Wanderson. Igor Fernandes tinha que dar a cobertura lá, né? Não, isso para mim é o pior, porque além de Wanderson sempre se colocar na situação de tomar essa bola nas costas, mesmo até quando ele estava à frente, pô, impressionante. Ele tá à frente do jogador, então não é nenhuma questão só de velocidade, tá? O jogador do Santa emparelhava, vinha o passe e sempre o jogador do Santa estava na frente. E Wanderson estava atrás. E o pior, isso atrapalha o coitado do Igor Fernandes. A partida de hoje, de novo, não foi uma partida limpa, porque não tem como Igor Fernandes fazer uma partida limpa jogando do lado de Wanderson. Mas para mim, de novo, foi uma boa partida de Igor Fernandes, porque esse coitado joga sozinho na zaga. Vai ter um lance que Igor Fernandes vai perder uma disputa para Quirino, que, repito, Quirino dá muito trabalho aos defensores do Náutico, pô. Ele é um atacante muito chato, velho. Você pode ter sua opinião, ele pode não ser suficiente pro Santa, ele não faz gol, mas trabalho para os zagueiros do Náutico, ele dá demais. Vai ter uma jogada que Quirino vai se sobressair em cima de Igor Fernandes. Aí eu pergunto a vocês, aonde foi esse lance? Foi lá do lado direito defensivo, do outro lado de Igor Fernandes, porra. Por que Igor Fernandes está lá do outro lado disputando a bola com Quirino? Porque a função de Igor Fernandes agora virou ser babá de Wanderson. Ele tem que cuidar do dele. Isso é ruim, porque isso deixa a defesa do Náutico mal posicionada. Tem uma jogada que foi a única jogada que Wanderson conseguiu chegar à frente do atacante, porque nem tinha como ele não chegar. Foi um passe errado. Foi um passe um pouco precipitado, que o jogador ele joga a bola no ponto futuro, só que Wanderson está muito na vantagem. Wanderson está tão na vantagem que dá tempo dele se colocar à frente do jogador do Santa Cruz, ele se comunicar com o Guru Seaga e também com o Igor Fernandes. Igor Fernandes está colado nele sem necessidade nenhuma. Isso, em tese, é um erro de Igor Fernandes. Porque não precisava de Igor Fernandes estar correndo naquela bola que já estava dominada por Wanderson. Mas sabe o que acontece nessa jogada? Wanderson quase que perde. O juiz das últimas deu falta. Uma falta que vai ter vezes que o juiz não vai dar. Era por isso que Igor Fernandes estava colado em Wanderson nessa jogada. Porque mesmo numa jogada que ele está inteiro, na cabeça de Igor Fernandes fica, esse cara vai falhar a qualquer momento, esse cara vai deixar o jogador passar e eu tenho que me antecipar a uma cobertura a ele. Então, para mim, esse foi o desenho no primeiro tempo. Só que o Santa Cruz, nessas transições, nessas jogadas que ele conseguia prevalecer em cima do lado direito defensivo do Náutico, que é Wanderson e Arnaldo, mas para mim, Wanderson foi o grande protagonista dessa fragilidade. O Santa Cruz conseguia chegar com essa bola próximo à área do Náutico, que na gente que está assistindo o jogo, como torcedor, vai nos preocupar. A gente não quer ver esse tipo de lance. Só que o Santa ele tem tanta limitação que ele não consegue nem criar as jogadas para poder transformar essa transição e essa aproximação na área do Náutico em uma verdadeira chance de gol. O problema não está nem na finalização final. O Santa não consegue nem construir. E aí, o Santa tendo essas capacidades e o Náutico um pouco mais escasso do que a gente deseja, mas tendo as jogadas de ataque, de fato criando, o Náutico acaba sendo mais perigoso no primeiro tempo do que o Santa. A gente viu aí os lances aí nos melhores momentos. Teve o lance de Dodô, teve o lance que o Náutico chutou, a bola foi bloqueada. Foram dois lances que podiam ter saído do gol e acabou que o chute foi bloqueado. Um pelo jogador do Santa,
outro pelo próprio jogador do Náutico, o próprio lance do pênalti, a escapada de Vinícius, que acabou sofrendo pênalti. Então, veja, se você me perguntasse assim, Atos, quem foi o melhor time na primeira etapa? De maneira absoluta, foi o Náutico. Porque o Náutico ele tem uma capacidade técnica que, quando ele está no último terço, ele consegue criar a jogada. Ele consegue fazer uma chance real de gol. O Santa Cruz não consegue. Agora, se você me perguntasse, vamos ver por outro lado, Atos. Dentro de toda a limitação, de todos os problemas e todos os obstáculos, quem foi mais bem sucedido no que precisava fazer em campo? Eu acho que o Santa Cruz foi mais bem sucedido no primeiro tempo. Porque diante de toda a limitação do Santa, o fato dele ter conseguido passar dessa marcação-pressão do Náutico e ter levado essa bola para o último terço numa quantidade interessante de vezes, para mim, já taticamente ali no desenho tático do jogo, o Santa Cruz foi bem sucedido. Agora, caiu na parte técnica grotesca do Santa Cruz de não conseguir fazer essa transição, essa chegada no último terço, virar de fato uma chance de gol. Agora, na segunda etapa, Renato, para mim, aí foi um show de Hélio Guilherme que conseguiu encaixar perfeitamente a marcação-pressão do Náutico. O Náutico passa uns 10, 15 minutos assim, num volume de roubada de bola no campo de ataque, assim, tudo funcionando da maneira que precisa funcionar. Os 4 jogadores de ataque estavam mais bem posicionados, apesar de que no primeiro tempo eu acho que o problema não estava nos 4 da frente. Os 4 da frente que eu digo é Dodô, Vinícius, Todinho e Paulo Sérgio. Para mim, vem na segunda linha, vem no apoio dos volantes e dos laterais, tá? Eu acho que nem foi da zaga. Foi o apoio dos volantes e laterais. E na segunda etapa tudo deu certo. A quantidade de bola que Yuri Silva chegava à frente do jogador do Santa para retomar a posse de bola. No lado direito, a mesma coisa. Samuel também começou a chegar mais inteiro nessas bolas. Algumas vezes até fazendo algumas faltas, que faz parte. Esse tipo de jogo, às vezes, pede algumas faltas. Samuel estava conseguindo encaixar bem essas faltas. E o único episódio fora desse roteiro de domínio do Náutico no segundo tempo, encaixe dessa marcação-pressão, foi a única escapada que o Santa Cruz conseguiu dar, tá? Que é normal que uma hora o adversário consiga sair. O Santa Cruz saiu numa bola, que foi o lance do pênalti que Arnaldo cometeu, que, de novo, não foi uma chance que o Santa Cruz ia ter um perigo real de gol. Na verdade, era um lance isolado ali, o jogador estava indo para a linha de fundo. Enfim, a gente já comentou aqui sobre o pênalti marcado de Arnaldo. Mas como o Gudu Seaga pegou, o jogo voltou ao ritmo que estava antes de acontecer isso, que era de um total domínio do Náutico, que aí também eu acho que entra muito o elemento apático do Santa Cruz, né? Que era algo que a gente esperava no primeiro jogo. Se aconteceu no primeiro jogo, acho que aconteceu um pouco. Não aconteceu no grau que a gente esperava, que é o famoso cansaço do time do Santa no segundo tempo. Eu acho que no jogo de hoje isso se apresentou mais, porque virou aquele jogo de total domínio do Náutico. O Náutico consegue um pênalti, não converte, chega ao segundo gol, poderia ter feito outro gol, tudo bem, não foi no volume que o Náutico conseguiu promover contra o Sport naquele 4-0, contra o Santa naquele primeiro jogo, mas foi o suficiente para poder ficar com esse domínio territorial em cima do campo do Santa Cruz e garantir essa vitória de 2-0. O ponto que eu quero trazer, e assim, eu concordo com tudo que foi falado, sobre a necessidade de se corrigir esse erro, porque contra o Santa, a gente teve, de certa maneira, uma sorte de se tratar de uma equipe tecnicamente muito inferior. E aí, porra, deixa eu tirar isso aqui, esse mau exemplo aí. Ó. E aí, contra o Sport agora na final, essa é a minha preocupação, João. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que ficar sempre em alerta. Por mais que tenha sido corrigido, no segundo tempo e foi, o Náutico conseguiu desarmar muita bola, fez muita roubada ali na intermediária de ataque. Mas, um primeiro tempo contra um Sport da vida, e o Náutico cometer falhas assim, não conseguir fazer a marcação-pressão da maneira correta, a gente não vai ter um Quirino, jogadores que são inferiores tecnicamente, vai ter jogadores bem mais qualificados. E é numa dessa aqui, todo o planejamento de um jogo vai por água abaixo. Eu, sinceramente,
Eu vou por outro caminho, velho. Eu acho realmente que o Santa, em alguns momentos, principalmente pela direita da defesa do Santa, quando encontrava Eurico, Pedro Favela, ali eles conseguiam sair com uma qualidade melhor. Mas quando era pela esquerda, quando o Jansson precisava pegar, ele já tinha uma dificuldade muito maior. E eu acho, sinceramente, que o problema do Náutico não foi esse. Não, eu acho não foi esse o maior problema do Náutico. Eu acho que realmente o Santa conseguiu encaixar e o Santa teve chance em transição. O Santa teve a oportunidade, mas eu acho que o Náutico trabalhou bem essa linha. Eu não acho que a linha do Náutico hoje estava muito alta. Eu acho que o Náutico trabalhou uma linha normal. O Náutico não tinha aqueles lances. Não foi o jogo do Retrô. Que o Retrô tinha lance com campo aberto para correr. Isso não existiu hoje, pô. O Santa Cruz tinha chance, porque eu acho que, sinceramente, assim, a gente... É muito difícil analisar esses jogos com Santa Cruz, porque eu acho que você espera uma superioridade tão grande do Náutico que acaba deixando passar muitas vezes que é um clássico, que é um jogo de semifinal, que é um jogo... pouca análise, né, João? E aí deturpa como se a gente estivesse jogando contra o Ibis, tá ligado? E não é, pô. O Santa Cruz é um time que tem 1.200.000 de folha. Que pode ser limitado, pode, mas contra o Sport deu trabalho pra caramba pro Sport. Então, eu acho que a gente rebaixa demais o Santa Cruz. É um time pior que o nosso, com certeza. Só que eu acho que a gente rebaixa tanto que acaba deturpando a nossa própria visão do nosso time, sabe? Eu não acho que o Náutico foi mal em relação à linha hoje. Eu acho que teve lance realmente de Wanderson, não é o zagueiro ideal para o modelo, o Igor Fernandes precisa cobrir em vários momentos. Mas, para mim, o que me chama muita atenção na relação defensiva, e falando, eu acho que eu falei isso já contra o Decisão, e repito hoje, é a bola aérea. A bola aérea me deixa assustado, a linha não. A linha eu acho que isso aí é ajustável, é o modelo de jogo, a gente vai jogar dessa forma e tranquilo. Agora, hoje o que me assustou foi cruzamento na área. Foram as saídas de Gaston, foi o Santa Cruz ter 3 chances claras que poderia ter saído ali um lance melhor, jogando aquela bola cruzada no segundo pau. Aquilo me preocupa muito mais do que a linha. Principalmente que a gente vai jogar uma final contra um time que se classificou com 2 gols de cabeça. E aí você ir para um jogo com isso me preocupa muito mais, assim, sinceramente. Eu acho que é um jogo bom do Náutico, não é um jogo perfeito, mas é um jogo que dá para considerar bom. Talvez eu esperasse mais conclusões a gol. Talvez eu esperasse que o Náutico conseguisse finalizar mais as jogadas, depois de uma jogada trabalhada. Tiveram até alguns lances no primeiro tempo que Arnaldo cruzou e faltou alguém para finalizar. Mas, em geral, se você pega o jogo, o Náutico jogou melhor que o Santa. E, velho, é uma semifinal, pô. É uma semifinal do Campeonato Pernambucano. A gente foi lá e venceu o Santa Cruz 3-0. Eu não sei se o Sport que a gente vai enfrentar na final teria a mesma facilidade que a gente teve. Qual foi a semifinal mais fácil? Foi Santa e Náutico ou Sport e Retrô? Pô, Santa e Náutico. Santa e Náutico. E o Retrô é muito melhor que o Santa? Não é. O Retrô é muito fraco. Então, assim, eu acho que tem essa deturpação aí de análise que eu acho que acaba caindo um pouco para a gente. Mas, só falando um pouquinho do jogo, Renato, realmente, Atos até comentou sobre o segundo tempo, e aí, só para falar um pouquinho do pênalti que Arnaldo acabou cometendo, o Santa veio com estratégia muito clara ali no segundo tempo de saída de bola, né? A bola ia para Gabriel ia para o lado direito da defesa do Santa Cruz, saía com o Eurico, e a bola ia para Israel, e eles tentavam achar Patrick Alain, saindo do ataque para a defesa para tentar disputar ali com o Yuri Silva. O Santa errou essa jogada 2 vezes. Só que ele acertou uma, velho. E foi justamente a jogada do pênalti. A construção do Santa Cruz
foi completamente premeditada. O Santa Cruz tentou fazer essa jogada mais de uma vez e no bate-rebate o Náutico até conseguiu dar a pressão ali e conseguiu mascar a bola, mas a falta é muito importante. Tem jogada que nesse esquema do Náutico você tem que fazer a falta, porque aí o Náutico saiu na pressão. Eu não acho que seja um problema de linha, a linha do Náutico estava compacta, estava assim, normal. Você pega qualquer time ofensivo, joga onde a linha do Náutico estava, e o Santa conseguiu tramar e finalizar a jogada no lado oposto, na diagonal oposta do campo, no pênalti besta, mas isso me chamou a atenção, como foi uma jogada que o Santa trabalhou, e o Náutico sabia o que o Santa queria fazer, e mesmo assim a jogada entrou, mas depois do pênalti defendido ali por Guruciaga, foi um jogo que a gente acostumou a ver do Náutico, né? Assim, o Náutico trocando passes, o Náutico chegando com mais conclusões, mas eu esperava ver mais isso no primeiro tempo. Eu acho que faltou essas jogadas construídas, porque se a gente for pegar e o Náutico venceu 3-0, né? Foram 3 gols oriundos de bola parada, né? Se você parar para pensar friamente ali, não teve um gol de jogada construída. Então, talvez eu me apegue mais a isso, negativamente falando, isso e a bola aérea, do que propriamente a linha. Eu acho que talvez a gente se prenda muito nesse tema de linha e nem é o principal, sabe? Sinceramente, hoje eu não acho que tenha sido, não. Mas é isso, assim, no geral, eu fico com dificuldade de analisar, porque eu falei de rebaixar o Santa Cruz, normal também, né? É muito rebaixado, mas eu falei sobre rebaixar o Santa Cruz e isso me atrapalha em fazer análise. Eu não sei, eu não consigo precisar exatamente o quanto o Náutico jogou bem e o quanto o Santa Cruz é muito ruim e é uma semifinal do Campeonato Pernambucano. Eu acho que são muitas variáveis que acabam fazendo uma nuvem ali que você tem que ter cuidado ao analisar o jogo, sabe? Eu vou dizer uma coisa, só antes de Atos complementar. O ponto de vista de Atos, que Atos trouxe, muito bom. A explicação que João trouxe agora, trazendo um outro ponto de vista, também é muito boa. Então, Cláudio, você tá lascado, viu? Porque você vai ter que trazer também o seu ponto de vista e vai ter que ser muito bom também. Porque... Mas... Antes Atos vai falar, por favor. Antes de passar para tu, Cláudio, só queria reforçar o que o João está falando. Eu também acredito nisso, João. O problema não é a linha. Eu nem passei pela linha, porque nem me veio na cabeça comentar sobre a linha do Náutico. Inclusive, o Náutico vem fazendo uma linha um pouco mais equilibrada. Eu vinha falando sobre isso, que a linha do Náutico estava um pouco radical demais, porque o Náutico estava jogando contra times que eram 50 vezes piores que o Náutico. Para não ficar aquele jogo de marasmo, de falta de produção, que a gente... Quantas vezes a gente não jogou o Campeonato Pernambucano contra times menores e reclamava por falta de produção ofensiva? Nada melhor do que você ser um pouco radical para colocar 8 jogadores no ataque, como o Náutico fez contra alguns times. Não quer dizer que ia ser sempre assim, não, gente. Não quer dizer que na Série B vai ser assim, não. Por exemplo, Yuri Silva. Cadê apesar de que no segundo tempo, com o Santa Cruz morto, ele ficou um pouco mais no ataque, mas há muito tempo que o Yuri Silva não é aquele ponta que a gente viu nos primeiros jogos. Já é um Yuri Silva bem mais equilibrado. No primeiro jogo, agora que o Náutico jogou na Arena, Yuri Silva mal passou no meio campo. Então, veja, já é o Hélio procurando um equilíbrio maior. A questão da linha alta do Náutico não é um problema para mim. Isso é o estilo de jogo. Eu acho que o torcedor... Eu acho que parte da torcida já entendeu. Outra parte precisa entender de um pouco... precisa correr para entender. Não adianta você ficar no meio do caminho, porque você vai ficar sempre achando que isso é defeito, onde você não está considerando que isso é parte das virtudes. Então você precisa aceitar isso o mais rápido possível. Agora, eu acho que a maturação desse modelo de jogo do Náutico está ajudando a gente ver os pontos falhos. E um ponto falho... E não só a gente, os adversários também, né? Porque, Renato, tira um pouco da confiança. O Náutico é um time que eu fico preocupado com o Náutico quando eu vejo o Náutico muito tempo sem a bola.
teve um momento hoje no primeiro tempo que o Náutico ficou muito tempo sem a bola e perdeu essa bola de maneira muito rápida, algumas vezes. E parte disso vem de uma insegurança que nesse jogo eu consegui identificar vindo do Wanderson e vindo do goleiro. Tira um pouco da confiança dos jogadores, sabe? Sim. E esse é um ponto chato. Eu acho que isso é muito mais preocupante. E, na verdade, isso já é algo que a gente já vem amadurecendo há quanto tempo? Eu acho que hoje, para mim, ficou definitivo que Wanderson, ele não tem mais condição. Para mim, hoje, Índio é titular do Náutico. Eu tô com o Índio. Olha que eu tenho minha ressalva com o Índio. Mas se o jogo contra o Sport fosse amanhã, para mim, jogava Índio. Eu acho que o Wanderson, ele... Agora eu tenho certeza que ele é um problema. Certeza absoluta. O goleiro também é um claro problema. Esse não precisou a gente nem ver ele jogando, né? A gente já sabia que era um problema antes de começar o campeonato. Pelas referências, assim, quase zero dele, tá? Então eu acho que o Náutico hoje, ele não tem um goleiro e não tem um zagueiro. Para a final, Matheus Silva deve voltar, Muriel deve voltar. Matheus Silva não vai ser vai ser o que tem para se jogar a final. Mas mirando na Série B, o Náutico vai precisar contratar um zagueiro. É bom o Náutico reforçar aí e talvez molhar um pouco aí o bolso do Noroeste para poder trazer Carlinhos de volta. Fala, Cláudio. Ô, Cláudio, desculpa, só antes, só para responder a Sônia aqui, porque eu falei que os gols tinham sido de bola parada, né? É porque o gol lá veio de uma falta, né? Foi um rebote e tal, a bola sobrou, mas não foi um gol construído, veio de um cruzamento. Olha, ô Cláudio, aproveitando aqui, com certeza, o nosso querido Rafael Gladiador deve estar esperando agora a opinião de Cláudio, que é fã de Cláudio. Então, se ele estiver nos assistindo, me responda no WhatsApp, meu amigo. Não me deixe com fome nesse domingo alegre de vitória do Náutico, não. Eu vou fazer uma rápida passagem sobre o Wanderson, porque eu discordo um pouco de Atos. Não sei se o João falou sobre o Wanderson. Não acho que ele fez uma partida tão ruim, não. Mas assim, na análise individual, a gente pode debater mais sobre ele. E eu queria ver os números individuais dele, que eu acho que ele ganhou muitas bolas. Eu tive essa sensação. Não achei a partida dele ruim, mas depois a gente amplia mais. Sobre o jogo Náutico e Santa, né? E falando, e até projetando um pouco Náutico e Sport, a gente tem que entender também que contra o Sport o Náutico tomaria esses gols. Mas o jogo contra o Sport vai ser diferente desse do Santa. Primeiro, por exemplo, o Santa Cruz, o Sport tem atacantes melhores. Essa linha alta pode dar dor de cabeça, mas eu tô com o João e Atos quando fala que a bola parada me preocupa mais. Me preocupa mesmo, porque teve até uma bola que hoje o Quirino e outro jogador, um atrapalhou o outro e perdeu uma chance clara no início do segundo tempo. Mas a bola parada hoje, a jogada aérea, né, na defesa do Náutico, me preocupa mais do que essa linha alta. Mas assim, a gente tem que ver do outro lado também que o Sport tem um meio campo que não é tão pegador, por exemplo. Ontem jogou Zé Gabriel, Depena e qual foi o outro, meu Deus? Iago Felipe. São dois jogadores que não... Iago Felipe e Depena não são jogadores de grande marcação. Então o Náutico pode ter uma vantagem aí no meio campo, por exemplo. No ataque pode ter mais de dificuldade. Então, assim, são outras características de jogadores que não adianta a gente tentar espelhar o que foi Santa e Náutico para ver o que vai ser Náutico e Sport. É outro tipo de jogo. É outro tipo de jogo, tanto na ilha quanto nos aflitos. Vão ser dois jogos bem diferentes. Mas, voltando aqui para Náutico e Santa, eu acho que o Náutico não chegou perto do seu potencial. Acho que o Náutico tem potencial para fazer muito mais do que fez nos dois jogos. Potencial para fazer muito mais. Mas, ainda assim, o Náutico foi melhor do que o Santa os 180 minutos. A gente tem que tirar recortes dos momentos que o Santa foi melhor. Início do segundo tempo, naquele jogo lá da Arena. Início do segundo tempo também hoje. E alguns poucos momentos do primeiro tempo. Mas se o Santa faz o gol, beleza. Se o Náutico faz um pênalti no primeiro jogo, tinha matado o jogo. Se o Náutico faz uma das chances hoje que o goleiro defendeu, o jogo tem sido. Se a gente for fazer tem cis para os dois lados. Mas, assim, ainda assim, um dos melhores jogadores em campo foi o goleiro do Santa. Então, o volume de jogo foi maior. A qualidade do Náutico foi maior. Agora, longe de ser perfeito. Para enfrentar o Sport, o Náutico tem que ser muito melhor do que foi hoje. Por isso que eu digo, o Náutico hoje não teve perto do seu potencial. Tem um potencial muito maior de jogar. Então, para a final, vai ter que ser muito melhor. Agora, também a gente tem que colocar as coisas na caixinha. Não dá para transformar alguns bons momentos do Santa e dizer, olha isso aí, na Série B vai dar dor de cabeça. Contra o Sport vai dar dor de cabeça. São jogos diferentes, são ritmos diferentes, são situações de contexto diferente. O Náutico contra o Santa entra com favorito, isso pesa para o jogador. Contra o Sport isso não vai acontecer. Eu acho que é 50-50. Eu não vejo o Náutico como favorito nessa final, não. Para mim é 50-50.
Então isso já muda o jogo para os dois lados. O respeito vai ser muito maior para os dois lados. A concentração vai ser muito maior para os dois lados. Paulo Sérgio não vai estar pensando na bonequinha que ele vai comemorar se fizer o gol do Sport. Tenho certeza disso. O tipo de concentração... Eu estou dizendo que Paulo Sérgio entrou desligado no jogo, não. Mas eu acho que o foco é muito maior para um jogo como esse, dado o equilíbrio dos dois times. Então, assim, é a gente colocar as coisas nas suas caixas. O Náutico foi melhor em 180 minutos. Podia ter feito melhor, podia, mas ainda assim foi melhor que o Santos. Para a final, precisa fazer muito mais para ser campeão. Com o futebol de hoje, o Náutico vai ser campeão. Isso aí, ninguém é doido de dizer, não, o Náutico vai ganhar para o Sport, porque o Sport é um time melhor. Agora, o Sport tem mais qualidade individual, o Náutico tem mais qualidade coletiva. A gente viu que Dodô foi abaixo nos 2 jogos. A zaga, a gente jogou com um zagueiro reserva e o goleiro reserva praticamente os 180 minutos. Então, tudo isso pesa. O próprio Todinho, achei que o jogo da Arena ele foi bem hoje, não foi nem tanto. Então, assim, e do lado de lá tem problemas também. Acho que todo mundo viu o jogo ontem, não apenas pelo placar, mas viu o lateral esquerdo com dificuldade, aí entra o reserva e é expulso. Pode ser que tenha a volta de Filipinho, o Barleta machucou, então tem problema de lesão também. Gustavo Maia é um jogador que oscila. Yuri Castilho estreou ontem. Gustavo Coutinho, que é um novo, que é criticado lá. Então, assim, tem problemas dos dois lados. Não adianta também pintar uma super máquina. Os dois times vão precisar jogar muito mais, né, Cláudio? Agora, veja, um ponto que João trouxe, e que você também trouxe, Cláudio, e que vai de encontro, eu vou voltar e vou bater nessa tecla novamente. É que numa situação onde o Náutico não consiga encaixar a marcação-pressão, como aconteceu hoje com o Santa Cruz, jogador do Sport, jogador de ataque do Sport, é mais qualificado que os jogadores do Santa Cruz. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, bola aérea do Sport. Então, estamos diante dos pontos vulneráveis do Náutico nessa final, é isso? A gente também tem que analisar a parte física, né? Porque, assim, beleza, o Náutico vai fazer a marcação sob pressão, mas os jogadores do Sport têm a capacidade física e técnica para aproveitar esses espaços. O Santa hoje conseguiu chegar com muita facilidade. O Sport, sei, capacidade física eu acho que até tem, mas e técnica? Por exemplo, tem o Gustavo Maia que tem muita tomada de decisão errada, por um lado. Embora os do Santa também tenham. Eu acho que a gente está superestimando essa chegada do Santa, velho. Que chegadas foram essas também? Eu vi, assim, veja, teve um que eu fiquei puto da vida, foi um escanteio que o Yuri Silva cobra na mão do goleiro, que foi Yuri ou foi Dodô, não lembro agora. Foi, beleza. Foi um contra-ataque. Foi Vitinho, né? Ali foi um contra-ataque. E ali não é linha alta, galera. Ali não é linha alta. Ali é escanteio. É escanteio, é bola parada. Ali é a cobrança de escanteio errado. E Arnaldo, por que Arnaldo joga em muitos desses jogos? Porque Arnaldo consegue fazer uma recomposição boa nesse tipo de lance. Já foi dito por ele em coletivo, inclusive. Não gostei tanto da partida de Arnaldo assim, não. Mas é uma das características. Eu não sei porque Arnaldo foi escolhido. Mas eu acho que também foi por conta disso. Mas o Náutico cedeu espaço. Mas assim, eu também não... Eu tô com o João, não vi esse espaço que o Náutico cedeu. E outra, essa jogada aí, o Náutico recuperou, pô. Por quê? O Santa saiu com o Vitinho na velocidade e a bola caiu no contra-ataque no pé de Patrick Alain. Aí a gente também vai pensar, mas e se não fosse Patrick Alain, fosse um jogador com mais... Aí é foda também. É muito sabe? Eu não consigo ver todas essas chegadas, todas essas oportunidades que o Santa teve em relação à puxada de contra-ataque. Eu acho que foi um jogo pau, velho. E se o Sport, que for o Sport que vai marcar pressão no Náutico? E não deixa o Náutico marcar pressão? Pode ser esse o jogo. A gente tá pensando num tipo de jogo que o Náutico vai tentar impor, mas pode ser que o adversário não deixe o Náutico impor esse tipo de jogo, como já aconteceu em outras vezes. Por isso que é difícil, velho. Eu não estou dizendo aqui que o Náutico não vai tomar gol de linha alta, não é isso. O Náutico vai ceder espaço para o Sport, porque o jogo vai ser muito mais aberto do que foi os dois jogos contra... Sabe qual é a principal diferença entre os dois jogos, Cláudio? E eu acho que tende a ser um pouco positivo para o Náutico. O Náutico precisa de jogo, velho. O Náutico precisa de jogo dentro da partida. O jogo parar muito, tem muito lateral, muita falta, o juiz para e conversa. Hoje para em 1 minuto. O juiz, meu irmão, o juiz devia estar aqui, ele devia ser podcaster. Porque ele conversa, viu? Puta que pariu, nunca vi um juiz para conversar tanto. Horrível. Parou horrível. Demais, minha Nossa Senhora. Os jogadores do Santa bateram. Aí saiu um cartão amarelo pro Santa. Náutico bateu uma vez, amarelo. Isso é horrível pro Náutico. Quando a partida não consegue evoluir, é péssimo. O Náutico não consegue criar volume, o Náutico não consegue criar ritmo. Você pode observar que geralmente as chances do Náutico vêm em cascata. Perceba, o Náutico chega uma vez, daqui a pouco chega de novo, 2,
Quando você vê, o Náutico teve 4 chances seguidas. Porque o Náutico precisa de jogo, o Náutico precisa de E o ritmo Santa, para o Santa sabe disso. E é por isso que, E inclusive, quebrava. o Renato falou sobre o plano de jogo de cada um. No primeiro tempo do Santa foi um plano que deu mais certo, porque era essa a função deles. Era quebrar o jogo e jogar atrás da linha do Náutico. E talvez isso não aconteça tanto contra o Sport. Exatamente, eu ia dizer isso. A gente gosta muito de ver o que pode dar errado. Uma coisa que pode dar certo. O time do Sport ele não vai praticar antijogo. Pela natureza técnica dos jogadores. Isso é um ponto. Isso é um ponto importante. Inclusive, eu disse... Desculpa, até carreira, veja só, você pode discutir, Renato, a qualidade, se você vai montar um time, se você vai fazer essas escolhas. Mas Zé Gabriel, Iago Felipe, Max, Depena, são jogadores que, veja só, eles muito têm melhor. um histórico de futebol. Tem um histórico de futebol, alguns jogados Série A, outros jogados Série B alta. Eles não vão fazer muito do expediente. E aqui eu não tô dizendo que o Santa não pode fazer isso, tá? Apesar de que eu tô no meu direito de criticar esse tipo de jogo também. Eu acho que nesse segundo jogo o Santa Cruz não fez muito. No primeiro jogo, para mim, exagerou. Para mim, o Santa Cruz foi bem carniceiro mesmo no primeiro jogo. Mas eu não vejo o Sport fazendo isso. Isso pode ser um sinal positivo para o Náutico? Pode. Pode ser que não influencie no resultado do jogo. Eu não sei quem foi que falou, se foi Cláudio, acho que foi Cláudio. Cláudio falou muito isso. Gente, não queiram pegar o que o Náutico fez contra o Jaguar, o que o Náutico fez contra o Santa Cruz, o que o Sport fez contra o Retrô e achar que vocês vão estar imaginando que vai ser um jogo entre os dois. Vai ser um jogo novo. Eu falo muito de matchup, que é um encontro de dois times. Como vai se dar esse encontro? Náutico e Sport é um encontro completamente novo, porque esses times não jogaram ainda. Apesar do resultado histórico que o Náutico fez, o elenco, o time em campo, não é nesse Sport que está aí. A gente sabe disso. Então, vai ser um duelo que é tudo de novo. Esse choque entre dois times. Porque o Náutico dá um espaço de vez em quando. O Náutico tem um problema com o Wanderson. O goleiro do Náutico, se for o Guru Seaga, é um problemão. O Náutico na bola aérea é preocupante. Beleza. E o Sport dos 20 primeiros minutos contra o Retrô no segundo tempo passado? O Náutico tinha feito 5-0 no Sport. Se o Sport jogar o que jogou os 20 primeiros minutos contra o Retrô, o Náutico faz 5-0. Sim, e não é desmerecendo o Sport, não. Porque aqueles 20 primeiros minutos que o Sport teve contra o Retrô foi um dos piores 20 primeiros minutos que eu vi. 20 minutos qualquer, na verdade, que eu vi de qualquer time de futebol na minha vida. Meu irmão, o Sport tocou a bola para o torcedor na arquibancada, na primeira fileira da arquibancada, umas 10 vezes em 20 minutos, pô, eu nunca vi isso. Então, meu amigo, se a gente tem os nossos pecados, os nossos pontos fracos, o adversário também tem, porra. Eu acho que vai ser um belo duelo. Não vamos esquecer. Hoje o Náutico é um time mais encaixado, mais entrosado, com plano de jogo, com jogadores tecnicamente mais maduros para esse ponto da temporada. Concordo. E não abro mão de dizer isso, tá? Mas o Sport tem uma folha maior que o Náutico, por exemplo. Se brincar, é quase o dobro. Esse time do Sport, a folha do Sport hoje é 3 milhões a 3 milhões e meio, não se enganem. O Sport chegou a pensar em fazer uma folha de 2,5, abandonou há muito tempo. Quando trouxe Iago Felipe, quando trouxe Depena, quando trouxe Yuri Castilho, meu amigo, permaneceu com o Thiago Couto. Essa folha ali tá 3,5. A folha do Náutico é 1.800. Então, veja, não existe esse negócio assim de favoritismo, não. Se você perguntar quem vai vencer a final, eu acho que o Náutico vai vencer. Se você fosse colocar em percentual, Atos, para não colocar 50-50, para poder não ficar nesse lugar comum, 51-49. É isso. O máximo, 55-45, que é total equilíbrio. A final vai ser nesse patamar. Eu acho que tende a ser um jogo muito divertido de se assistir, apesar que talvez para a gente não seja tão divertido, que a gente acaba se envolvendo emocionalmente, mas para quem não é torcedor do Náutico do Santa, talvez seja para o torcedor do Santa. Talvez vai ser uma final muito boa de se assistir. Tá? O jogo pode ser aberto. Mas o Santa Cruz, o torcedor do Santa vai estar torcendo para o esporte tenso também, meu amigo. Com certeza. Isso aí contra a nova geração é isso. Sabe o negócio, Atos? Uma coisa que dificulta muito, até esse matchup que tu comenta bastante, a gente não sabe
não tem a mínima ideia de onde é que o Sport pode chegar. Ninguém tem a menor ideia. O Sport não chegou perto do seu potencial máximo. Porque Nenhum não conseguiu jogo, também. porque não conseguiu ter encaixe. Nem ser um time ainda. Sim. É só os jogadores em campo. Foi isso que demonstrou contra o Retrô. E é isso que está preocupando eles. Eu acho que Roger, ele tinha um caminho... João, não que é o caminho correto e não que é um caminho que fosse o melhor para o Sport, mas eu acho que ele tinha um desenho na cabeça de jogar com 3 volantes. Mas a pressão nele está tão grande que ele já começou a abrir mão disso, e eu acho que isso está fazendo ele se perder. O que aconteceu no jogo contra o Retrô é que não é o que Roger pensa para esse time. Eu acho que Roger pensa nesse time com, no primeiro momento, Zé Gabriel, Iago Felipe e outro volante. Qual é o outro volante? Era Zé Gabriel. Eram 3 volantes. Ele pensa nesse time com 3 volantes. Quando ele colocou Pedro Martins. Pedro Martins. Ou, na verdade, o Zé Lucas, né? Talvez o Pedro Martins. Acho que ele não pensa muito em Zé Lucas, não. Tudo bem, mas digamos assim, se o Sport acontecer lá na Série B, de ficar. Zé Lucas fica. Zé Lucas, Zé Gabriel e Iago Felipe. Eu acho que o Sport foi desenhado para ser dessa forma. E aí, por causa da pressão, a turma tá pedindo muito 10. Aí ele já tá tentando forçar o 10 com Depena. A turma pedindo Max. Max não é esse jogador 10. Então, isso é os problemas do Sport, sabe? O Náutico, ele tá em outro momento. Mas é um time que sempre joga no limite. Aquela história de time operário, ela é verdade. Ela talvez não fique tão claro agora, porque a gente está enfrentando o Santa Cruz, onde o Náutico ele é melhor que o Santa Cruz. Mas na Série B, ou esse time se entende como time operário, e até nessa final, tá? Ou não vai conseguir seus objetivos. No Pernambucano, conseguir ganhar o título, e na Série B, conseguir ser competitivo para poder o acesso. Essa questão de Dodô, eu nem acho que Dodô jogou mal. Eu acho que Dodô fez uma partida razoável. E eu também acho isso natural. Jamais eu vou chegar aqui e dizer assim, Dodô sumiu contra o Santa Cruz nesses 2 jogos. Não acho. Ele só não teve o grau de brilhantismo que ele teve em algumas outras partidas. Mas é normal, porque como é que vocês acham que Vinícius pode fazer a partida monstruosa que ele fez, de Paulo Sérgio ser o protagonista do jogo como foi, e ainda Dodô jogar pra caralho? Não tem como não, gente. Não tem como ser todo mundo nota 10, não. Dodô foi o cara do time em muitos jogos desse Pernambucano. De um tempo pra cá, Vinícius tomou esse protagonismo para ele, como de ser o melhor jogador em campo, fora a questão ali do artilheiro, que tá passando pro Paulo Sérgio. E é disso. Aí daqui a pouco vai ter um jogo que Vinícius não vai ter o brilhantismo que teve na partida que teve hoje, e Dodô volta. Eu acho que então é por aí. Não adianta você querer que todo mundo jogue o máximo que pode jogar, não. É normal um jogador ir mais ou menos. Eu acho que a partida de Dodô hoje, Cláudio, para passar para tu, foi uma partida regular. Regular. Só pegar uma mensagem aqui, Luciano Júnior, com todo respeito, Luciano. Não me leve a mal, ele botou aqui. Espero que vocês estejam certos. Não quero morrer na praia, não. Luciano, não existe isso morrer na praia, velho. É uma final, um clássico dos clássicos. 2 times da mesma divisão. O Sport com investimento maior, o Náutico com uma qualidade coletiva maior, o Sport com individual maior, um treinador melhor que o Náutico tem. O Sport tem um treinador que ainda está iniciando a carreira. Então, assim, velho, é do jogo. Se o Sport perder o título, o Sport não vai dizer que morreu na praia, porque o Náutico vai dizer. Não existe isso. É a narrativa de quem tem maior torcida. Agora, o torcedor do Náutico... Isso é conversa de rival, porra. O Náutico não pode... É o único time que só perde por pipocada. O Náutico só perde por pipocada. O Santa Cruz, quando perde, foi as gestões nefastas que atrapalharam o Santa Cruz. O Sport fez a vergonha nacional o ano passado, tinha dado uma pipocada 2 anos antes na Série B, por causa de Yuri Romão. Então, veja, gente, o Santa Cruz tem uma torcida muito grande. A torcida do Sport é maior ainda do que a do Santa. Então, eles vão liderar as narrativas. Agora, você, torcedor do Náutico, tá emprenhando pelo ouvido e abraçando a narrativa criada por rivais, aí paciência, velho. Aí você tem que ir no psicólogo
fazer uma terapia e se tratar um pouco. Não existe. O Náutico não é franco só... favorito nessa final. Veja, se o Náutico fosse Série A, o Sport Série D, aí poderia, beleza, se o Náutico perder pro Sport, aí é pipocada. Se o Náutico perdesse um título para um time do interior, para um time como o Retrô, como já teve final, mas não aconteceu, porra. Então, assim... Ou então, Cláudio, Quem foi perdeu lá pra na time ilha... Quem perdeu o final pro time do interior? Santa Cruz contra Salgueiro. Quem foi que não ficou sem calendário por perder do Ibis por 3-1 em casa? Santa. Quem há 3 anos não passa da semifinal? Há 3 anos não, né? Há 6 anos não passa da semifinal do Campeonato Pernambucano. Quem comemora ficar 4º lugar do Pernambucano ou 5º lugar? É o time da pipocada? O Santa Cruz pipoca todo ano, gente. Todo ano o Santa Cruz pipoca. Aí o time da pipocada é o Náutico quando pipocar. Ninguém nem sabe quando vai acontecer. Náutico em 2021, campeão pernambucano em cima do Sport. O Náutico em 2022, campeão pernambucano em cima do Retrô, numa condição muito difícil que estava no jogo. O Náutico subiu agora naquele jogo contra o Brusque, pênalti no final do jogo, estava numa situação ruim no quadrangular, foi lá e confirmou o acesso. O adversário não ganha porra nenhuma. E o time da pipocada é o Náutico? Beleza, fera. Continua aí achando que é o Náutico. Deixa eu mandar um abraço aqui para o amigo Maurílio Toscano, que ele é da escolinha de futsal Náutico R4, no Ibura. Ele me encontrou na saída lá dos Aflitos. Disse que é um trabalho lá que ele era criança e participava da escolinha, os filhos estão na escolinha, e que o treinador... há um pedido de oração para o treinador dessa escolinha, que é uma pessoa que se dedica muito ao trabalho que é realizado. Ele está hospitalizado nesse momento, está internado. Então, deixar um abraço aqui, claro, mandar boas energias para que o treinador da escolinha, eu só não consegui pegar o nome aqui, mas depois a gente consegue, para que ele possa ter a plena recuperação e parabenizar o pessoal lá, porque disseram, olha, nós somos um núcleo alvirrubro ali no Ibura, que é a escolinha de futsal Náutico R4. Eu falei com eles, trabalho sensacional deles. Eu esqueci, velho. Agora eu tô falando a história Eu lembrei agora. Quem me lembrou foi Gisele, não esqueça não, me mandou print aqui. Olha, eu falei com a família dele inteira. A família dele toda ajuda ele nesse projeto, tá? Colocando o nome do Náutico em evidência, assim. É um trabalho sensacional. Eu ia repassar para Nazir, rapaz. Depois eu vou conversar melhor com o Nazir para ver se o Náutico pode ajudar de alguma forma, porque não é brincadeira. Você tá dentro de uma comunidade como é o Ibura e ali erguendo a bandeira do Náutico, como esse pessoal faz, viu? É um trabalho sensacional que merece mais visibilidade. Exato. A partida de Vinícius, Yuri e Igor Fernandes. O que foi o jogo desse cidadão, João? Ah, sim, são os melhores em campos, assim, quer dizer, porque tem Paulo Sérgio, né? Isso aí é foda. Mas eu gostei bastante, assim, Vinícius hoje, ele tava um absurdo, a capacidade de carregar a bola que Vinícius estava, o lance do pênalti, Eurico é humilhado, pô, porque Vinícius dá o tapa, Vinícius sai muito atrás, obviamente, né? Chega na frente, e Eurico cai depois de esbarrar em Vinícius, pô. Então, assim, foi um lance de força muito, muito bom ali de Vinícius. Conseguiu outras chances de gol, né? Teve um lance no primeiro tempo que ele faz uma finalização também, a bola é bloqueada. Tem um lance da jogada ensaiada que ele consegue uma boa finalização também. No segundo tempo, puxou alguns contra-ataques. Teve um lance que Patrick Alain, ele disputa com Patrick Alain no meio de campo, assim, e Patrick Alain não chegou perto de conseguir roubar a bola, e ele até tocou para Yuri, acho que tem uma finalização dessa jogada. Jogou muito bem do lado esquerdo, jogou muito bem quando foi transferido pelo lado direito, acho que até melhorou o time de bola jogada, assim, porque Paulo Sérgio talvez seja empoderável aí no Troféu Cook, nem sei, nem me decidi ainda. Mas a partida de Vinícius foi absurda. Yuri Silva, eu acho que foi bem no ataque e na defesa, não deixou tantos espaços assim, o Santa não chegou muito pelo lado dele, e no ataque foi muito bem, teve, eu acho que umas 3 finalizações na partida, encontrou bons passes, tem uma calma para associar, né, assim, que é muito, muito bom de ver jogar, é um jogador tranquilo, um jogador que não se afoba muito e consegue achar muitas vezes a melhor opção por causa disso, e Igor tem muito mais o que falar sobre Igor Fernandes, né? É um cara que
que consegue fazer as coberturas muito bem, o cara que tá saindo cada vez melhor com a bola, não deixa preocupação. Sabe, eu acho que Igor ele tem uma característica assim que ele consegue ter o timing bom de quando é que eu devo sair jogando curto, quando é que eu devo dar um chutão, quando é que eu devo me livrar da bola. E eu acho que ele, sabendo fazer isso, ele tira algumas possibilidades ali de tragédia, sabe? Então, mais uma excelente partida, assim, gostei muito da partida dos três. Paulo Sérgio tem um imponderável, né? Tem os gols, mas se fosse, exceto isso, acho que também que seria o pódio aí de jogo. O Clauber, Vinícius, ele gosta de enaltecer muito o fato dele treinar bastante, né? Tem dia de folga, a gente vê coisa ele treinando lá, se preparando. Ele, na final da temporada, para o começo dessa, estava lá treinando, se dedicando. E isso me lembra muito que Hélio e Guilherme costumam dizer nas entrevistas, né? Eles pagaram o preço, ele paga o preço, né? Ele paga o preço e a entrega dele hoje foi uma coisa absurda. E Yuri, meus amigos, além da colaboração direta nas jogadas, mas assim, o pulmão daquele cidadão para desarmar. Eu lembrei muito, Clauber, da gente fazendo os scouts, eu e o João, de Yuri Silva. Eu acho que foi Yuri Silva que a gente fez, que mostrava exatamente o que Yuri fez hoje. Tentava jogada ofensiva e nas vezes que perdia a bola, até quando não perdia, ele voltava para marcar, buscava o desarme, conseguia para reconstruir a jogada. Então, assim, foi de se admirar. E a regularidade de Igor Fernandes é indiscutível, né? Inclusive, se a gente tiver um desfalque hoje que desestrutura muito o nosso sistema, esse desfalque seria, para mim, sem dúvida alguma, Igor Fernandes. Renato, eu falei uns 3, 4 jogos atrás que eu via muitas críticas a Yuri Silva, eu não entendia, mas eu acho que finalmente a torcida está enxergando a qualidade de Yuri Silva. Assim, é um dos jogadores mais regulares desse time e jogou praticamente todos os jogos, né? Ele não tinha reserva, era Igor Fernandes, mas Igor zagueiro, e depois chegou Léo Chance, né? Mas assim, é um dos jogadores mais regulares, um dos melhores jogadores, toda hora entrando na área, tabelando ali com Vinícius, com Dodô, vem fazendo um grande campeonato. Vinícius, assim, o que Vinícius jogou hoje foi absurdo. Desarmou, foi pro meio, foi pro lado, sofreu pênalti, e feito o Chapo falou no início, se não derruba, ele fazia o gol. Ele ia entrar com bola e tudo ali, porque foi absurdo. Eu acho que foi uma das melhores partidas que eu vi de Vinícius pelo Náutico, assim, juntando as duas passagens dele, porque os 90 minutos dele, a entrega dele, eu acho que ele não foi substituído, porque ele pediu para não sair, para ver se ele fazia um gol. Porque ele estava jogando muito, pô. Ele nem precisava correr mais tanto, até o final ele estava correndo. Hoje eu fiquei encantado com a partida de Vinícius. Teve o ano passado, a reta final da Série C, ele fez grandes partidas também, mas no quadrangular ele caiu de rendimento, né? Mas na reta final ali da primeira fase, ele faz uma grande reta final da primeira fase. Mas esse jogo de hoje fiquei encantado, assim, com a taxa de acerto dele, tudo que ele tentou fazer, ele acertou. Realmente foi muito bem mesmo. Agora, vamos virar a chave. Ele vai ter muita dificuldade de ganhar um troféu Cook porque Paulo Sérgio fez 2 gols, né? Mas ainda tá na briga. Vai ser bom nessa votação, mas eu queria virar a chave para Dodô. Eu ouvi uma frase que disse o seguinte: você entende por que Dodô tá no Náutico? Essa foi a frase que eu recebi. Acho um pouco exagerado. Então, mas veja, é a coisa do torcedor. Mas também, se ele fosse ser um monstro todos os jogos, também ele não tá no Real Madrid. A gente precisa sempre ponderar e entender o que pode ser extraído de qualquer análise. Dodô, ele é craque, indiscutível, mas ele pode mais. Ele mostrou no começo da temporada que ele A turma tá dizendo que... Desculpa, é porque eu vi aqui que estavam dizendo que é bosta. Mas é Xosta, né, que tá. Não tá bosta, não. No placar aqui, ó, tá vendo? Osta. Mas é um X no meio, então tá tranquilo. Porra, sacanagem, velho. Tô vendo agora. Agora eu tô... Cara, agora só vou ver desse jeito, porra. Sacanagem, porra. Porra, aí é foda, o Blue que mandou lá no grupo, porra. Ele mandou uma montazinha. Não tinha visto, não. Eu não tinha visto, não. Mas vamos lá, eu vi uma cara, um olhar atravessado de João. O que é que você acha dessas cobranças que acontecem para Dodô?
Diga. Eu acho exagero. Você Renato, acha que assim, ele não merece uma atenção especial para o rendimento dele? eu acho que o Náutico mudou um pouco a forma de jogo, tá? Dodô, quando ele caía bastante pelos lados no começo do ano, foi onde ele se destacou, e agora ele está precisando jogar um pouco mais centralizado, e jogar mais centralizado tem suas dificuldades. Mas eu acho que Dodô é um cara que conseguiu dar velocidade, dar ritmo ao jogo diversas vezes durante a partida de hoje. Teve chance na finalização dele, teve um chute muito bom pro gol, teve aquele rebote também. Eu acho uma partida regular de Dodô. Numa partida onde Vinícius jogou muito, não sei, velho, assim, eu não acho que ele tenha sido mal na partida a ponto da gente fazer uma crítica, sabe? Eu acho que tudo bem, não foi o Dodô que foi o melhor em campo, como ele teve 4 partidas seguidas sendo o melhor em campo, mas também não foi o Dodô indo pro deu ruim, sabe? Foi um jogo ok. Um jogo ok que um jogador pode ser que tenha diversas vezes durante o campeonato. Ninguém tem a regularidade de ser 5 estrelas todo o campeonato, todos os jogos do campeonato. Assim, aí realmente a gente não teria ele se ele fosse isso. Então eu acho que talvez seja a mesma pressa para você endeusar, talvez o pessoal que tem a mesma pressa para, já não é isso não, tá? É só segurar um pouquinho, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. É um jogador bom, que ajudou bastante, que vai ajudar bastante, e tá tudo tranquilo. E aí, Clauber? Eu acho que o lado bom é esse, assim, ter opções, né? Pô, Dodô foi um pouco mais abaixo do que ele estava acostumado a ser nos 2 jogos, apesar que hoje eu achei ele melhor do que no jogo de ida. Mas você vê um Vinícius jogando muita bola, Paulo Sérgio nesse no jogo, então tira um pouco o peso dele, né? Que era na primeira fase, ficou muito em cima de Dodô, então às vezes um jogador de 24 anos pode sentir o peso, tem algumas tomadas de decisões erradas. No primeiro jogo ele irritou muito aquela demora para passar a bola, enfim, segurar às vezes demais a bola. Hoje não teve tanto isso, acho que hoje ele fez o jogo fluir um pouco mais, mas obviamente não foi aquele Dodô que a gente espera. Mas assim, se é que dá para dizer que uma oscilação ainda é preocupante, não. Acho que hoje, por exemplo, ele foi um nível melhor do que no jogo de ida. Então, pode ter sido uma retomada aí. Não um jogador que preocuparam. Achei ok, uma partida ok dele. Não foi brilhante, mas também não dá para querer que ele seja brilhante toda hora, né? Não vai ser isso que vai colocar nessa condição no Náutico, de toda hora ser brilhante. Ele fez a primeira fase espetacular, sendo espetacular em quase todos os jogos. Agora tem uma oscilação quase que natural. Ô Cláudio, foi engraçado uma hora assim que Dodô pegou a bola e foi para cima de Jael. O que deu vontade nele de subir naquela bola. Não foi brincadeira. Ele parou assim. Direito, né? Foi. Eu falei, meu irmão, ele vai subir. E depois eu agradeci por ele não estar em campo na hora do olé. Porque ele ia subir na bola. Ali ele não ia aguentar, não. Se a bola chega com o olé, chega no pé dele, na lateral, ele ia subir, ele não ia ter como fazer. E se ele subisse, eu defendia ele. Porque tinha que subir mesmo. Assim, foi por pouco. Porra, Atos é um safado, velho. Atos está saboreando um belo gladiador nesse momento. Mandou até foto. Eu vi isso aí. Isso é uma sacanagem. Maldito, porra. Isso é um maldito, meu irmão. Não existe Sacanagem. não, porra. Na moral mesmo, velho. Isso aí é um absurdo, porra. Falta de respeito, porra. Tá errado isso. Mas eu não posso nem reclamar, porque sexta-feira eu pedi, assim, o Big Bacon, Renato. Não tem melhor não, velho. Não tem melhor não. Assim, o Big Bacon é um absurdo. Quem tiver em dúvida qual pedir, peça esse e depois fale comigo, porque você vai me agradecer.